Olá pessoal, bem-vindos ao site quadro.com.br e mais uma de nossas aulas de biologia. Nessa aula nós vamos falar sobre a coagulação sanguínea, vai ser uma aula bem simplificada em que vocês vão ter uma noção geral do processo, tá? Depois nós vamos fazer uma aula um pouco mais detalhada, ok? Nós conhecemos na aula sobre tecido sanguíneo as plaquetas, né, que nós chamamos também de trombócitos. Nós vimos que esses são pedaços de uma grande célula, o megacariócito, que são liberados aí na corrente sanguínea e que vão participar ativamente do processo de coagulação. Então, eu fiz aqui as plaquetas em amarelo, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos ou leucócitos aqui, essas figurinhas em branco. E aqui eu já desenhei um vaso sanguíneo rompido. Nós já vemos aqui um extravasamento dos elementos do sangue, né? E imagino que o fundo verde aí do quadro é o plasma, tá? Então, existe aí um extravasamento que vai eliminar tanto o plasma quanto elementos figurados do sangue. Esse extravasamento que nós vamos chamar de hemorragia. As hemorragias são muito ruins para o organismo, né? Dependendo da quantidade de sangue que for perdida, ou se o vaso ele arrebenta aí em um órgão muito sensível, como por exemplo o cérebro, o indivíduo pode aí chegar a morrer, ok? Então o corpo ele precisa de alguma forma interromper aí o processo hemorrágico, ele precisa vedar aqui essa saída de sangue. Os primeiros participantes aí são as plaquetas, né? Elas participam ativamente, elas começam aqui, ó, a segregar, tá formando já uma primeira placa aqui que vai vedar a saída do sangue. Então, o primeiro passo é vedar a saída do sangue. Só que essa estrutura aqui, ela não é muito rígida, ela pode se romper, né? E devido à pressão aí com que o sangue passa e vai exercer aqui sobre essa primeira placa, essa primeira estrutura, essa estrutura pode se romper. Então, em processo posterior, as plaquetas vão estimular a produção de uma proteína fibrosa muito resistente, chamada de fibrina. A fibrina vai formar aqui uma estrutura de rede, e nessa rede, novas plaquetas vão se aderir, formando aí uma estrutura mais rígida que vai de vez interromper e impedir com que haja um extravasamento de sangue através aqui desse orifício, né? Vai fechar aqui o orifício. Posteriormente, né, quando a pele se regenera, quando a pele não, quando o endotélio, né, a parede do vaso sanguíneo se regenerar, aí essa rede de fibrina vai se desfazer e essa estrutura vai ser eliminada aí pelo próprio organismo, tá? Pelos macrófagos e outras células mais, ok? Então vamos ver aqui como que funciona, né? Várias proteínas participam do processo até que seja formada a fibrina. Então, as plaquetas ali associadas ao vaso rompido vão liberar aí uma proteína chamada de tromboplastina. A tromboplastina, ela vai se unir a íons cálcio e vai atuar como enzima que vai converter a protrombina, outra proteína, em trombina. A trombina também é uma enzima ativa que vai atuar em uma reação posterior, que é a conversão do fibrinogênio em fibrina, e é a fibrina que vai formar lá a rede que vai aderir ainda mais plaquetas e formar aquela estrutura lá mais rígida que vai impedir de vez o processo hemorrágico, ok? Então, tem aqui a participação de várias proteínas, depois nós vamos descrever isso aqui de uma maneira mais detalhada, tá bom? Em aulas posteriores. Uma observação que eu quero fazer é que a tromboplastina, ela só se associa ao íon cálcio na presença da vitamina, opa, minha caneta falhou aqui, na presença da vitamina K. Então, muito importante nós termos uma alimentação rica tanto em vitamina K quanto em cálcio, porque os processos hemorrágicos são comuns no organismo, né? Em áreas aí, por exemplo, como a junção dos ossos em que há atrito, é comum haver processos
hemorrágicos. Então, esse processo precisa ser rapidamente interrompido. Então, o corpo o tempo todo precisa ir de grande quantidade de cálcio e de vitamina K para ativar essa cadeia aqui de reações até a formação da fibrina. Para finalizar, eu trouxe aqui uma imagenzinha que vocês podem ver que em amarelinho é a fibrina e vários elementos figurados do sangue presos aqui nessa rede, formando aí a estrutura que vai fechar lá o buraco por onde, né, vai fechar o orifício por onde o sangue está extravasando, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem enviar aí através do nosso site, o quadro.com.br. E eu agradeço aí a todas as pessoas que têm nos procurado através também do YouTube, ok? Um grande abraço!